meio-dia e 31 minutinhos, horário de verão ainda, né? Logo termina, né? Agora em fevereiro. Vamos aqui seguindo ao vivo com Pra Você, direto da televisão Gazeta de São Paulo, para vários cantinhos do Brasil. E nós estamos recebendo pela primeira vez Dr. Maurício Toledo de Abreu, cardiologista, é da Escola Paulista de Medicina e também do Hospital do Coração. Seja muito bem-vindo, Dr. Maurício. Satisfação imensa tê-lo aqui, viu? Boa tarde. Está debutando conosco hoje. Pois é, primeira vez, vamos ver se a gente consegue colaborar e trazer algumas informações que possam ser importantes para os seus telespectadores. Sem dúvida. Bom, muita gente pratica esporte em finais de semana, ou existem até turminhas que se reúnem uma vez por semana para bater aquela bolinha, jogar um futebol, às vezes até outros esportes, não é? Falar, então pelo menos de vez em quando eu pratico. Isso é bom para a saúde? Quais os prós, quais os contras? Bom, praticar esporte eventualmente pode ser perigoso para a saúde. O indivíduo que pratica esporte eventualmente é um indivíduo sedentário e ao praticar esse esporte ele pode não estar preparado para o nível de intensidade, para o nível de exercício que ele vai fazer. E ele pode com isso fazer esportes numa faixa de frequência cardíaca, por exemplo, perigosa para ele e isso pode ser perigoso para o coração dele. Especialmente o esporte competitivo, como você falou do futebol, que é um esporte no qual ele põe as emoções. Ou seja, se ele for fazer um esporte programado, ele vai andar de bicicleta, etc., ele vai obedecer às ordens do organismo dele para parar na hora que ele achar certo. É verdade. Mas o indivíduo que vai jogar um futebol, o amigo do lado fez um gol nele, ele vai gozar de tarde, ele vai... Se ele tem uma chance de fazer um gol a mais numa bola lançada numa hora que ele está cansado, ele é capaz de se esforçar mais dos seus limites. E vai tentar revidar e ganhar, enfim, reverter esse placar, enfim. Exatamente, né? Se expor a uma frequência cardíaca de risco. Isso. E como o futebol, bom, não, o Brasil é o país do futebol, então é o esporte mais popular que existe e aquele que as pessoas mais praticam, quer dizer, praticam entre aspas, né? Exatamente. Aquela peladinha de vez em quando. E isso pode acarretar sérios problemas, principalmente ao coração. Sem dúvida. O ideal é que o indivíduo pratique esporte com uma certa regularidade e com o objetivo dele se preparar para daí sim, eventualmente, ele se expor a frequências cardíacas mais intensas, aí ele vai estar preparado e seguro para fazer esses esportes. Mas a maioria não faz isso, né, doutor? A maioria, infelizmente, não faz isso. A maioria pratica esporte eventualmente, geralmente o esporte competitivo, geralmente esporte em que ele põe emoção e com isso ele se expõe a riscos de ter complicações cardiológicas. Aliás, os problemas cardiológicos ou cardíacos vêm acometendo pessoas cada vez mais jovens, né? E não só homens, mulheres também, né, doutor Maurício? Sem dúvida. Sem dúvida. A gente tem o que a gente chama de fatores de risco, né? Quer dizer, os fatores que favorecem a ocorrência de doenças do coração. Eles são cada vez mais frequentes. Então, a obesidade é uma coisa cada vez mais frequente. O próprio sedentarismo é cada vez mais frequente. Calcula-se que no estado de São Paulo, por exemplo, 68% da população seja sedentária. Então, com isso, o sedentarismo, trabalho, né? O tabagismo, a hipertensão, etc. Com esses fatores de risco presentes, a gente chama de fator de risco, então, uma série de fatores que, quando presentes, aumentam a possibilidade da pessoa ter complicações cardiológicas. Então, como esses fatores são muito frequentes, as doenças do coração têm ocorrido em pessoas muito jovens realmente. E aí, voltando ao futebolzinho de fim de semana, etc e tal, qualquer que seja o resultado da partida, né? Os times se reúnem para quê? Para um churrasquinho, uma cervejinha, caipirinha, e a coisa se estende até o final da tarde. Isso tudo, quer dizer, isso tudo associado ao excesso de exercício, sem saber qual é a sua condição física, isso tudo tende a piorar, não? Exatamente, quer dizer, isso tudo acaba tendo no final um efeito mais prejudicial do que benéfico. Então, quer dizer, se o exercício, vamos encarar o exercício como um remédio, um exercício para melhorar o coração. Ele tem que ser feito de 3 a 5 vezes por semana, pelo menos, para ele trazer benefícios para o paciente. Então, o indivíduo que faz exercício uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e depois ainda ele toma cerveja, ele come churrasco, ele come gorduras, etc., acaba não tendo nenhum benefício da prática de esportes e acaba se expondo durante aquele esporte que ele está praticando a um risco maior de ter complicações cardiológicas. Quais os cuidados essenciais, então? Aliás, que não é só para quem pratica isso de vez em quando e acha, que faz isso de vez em quando e acha que está praticando esporte. Na verdade, isso não é prática de esporte, né? Mas que realmente sirva, de uma maneira geral, como orientação a muitas pessoas que têm a vida muito sedentária, né? Bom, o ideal para praticar esportes, então, primeiro é consultar o seu cardiologista para fazer uma avaliação cardiológica, até que nível de frequência você pode fazer esporte com segurança, né?
Claro que essa avaliação ela é mais intensa e será feita com mais exames pelo seu cardiologista de acordo com algumas características, né? O indivíduo, por exemplo, que não tem nenhuma doença do coração e ele não tem um homem abaixo de 45 anos, uma mulher abaixo de 55 anos, não tem nenhum fator, nenhuma doença do coração e não tem desses outros fatores de risco, não é hipertenso, não é fumante, não é diabético, não é obeso, não tem antecedentes familiares de doença cardíaca, ele é um indivíduo com baixo risco de desenvolver doenças do coração. Esse indivíduo ele pode fazer uma avaliação cardiológica mais livre, sem muito problema. De qualquer forma, eu acho importante que um cardiologista faça uma avaliação inicial, porque existem doenças que são presentes mesmo nesse grupo. Por exemplo, miocardiopatia hipertrófica, a estenose aórtica, pode estar presente num indivíduo jovem de 30 anos que não sente nada, magro, etc. Mas falando-se da doença coronariana, da obstrução coronariana, que é a doença mais frequente, a doença que mais nos preocupa pelo seu alto índice de mortalidade. Se for um indivíduo jovem, então homem abaixo dos 45 anos, mulheres abaixo de 55 anos, não tendo fatores de risco, como a gente falou, e não sentindo nada, ele pode praticar mais livremente as atividades esportivas. Agora, homem de mais de 45 anos, mulher de mais de 55 anos, ou com algum sintoma cardiológico, é fundamental que ele avalie, seja avaliado por um cardiologista, para programar essa atividade física dele. Sem dúvida. Existe o eletrocardiograma, existe o teste ergométrico, que é aquele da bicicleta, existem outros exames ou testes que também podem dar um estado mais completo do coração, do estado do coraçãozinho. Claro. Os exames mais simples e mais frequentemente praticados são justamente o exame físico, que é fundamental, uma boa história, que é a anamnese, saber dos antecedentes do paciente, o que ele sente ao praticar esporte, em suma. O eletrocardiograma, o teste ergométrico e o ecocardiograma também é um exame bastante realizado numa avaliação inicial. Por exemplo, uma estenose aórtica, uma miocardiopatia hipertrófica, vai ser melhor diagnosticado pelo ecocardiograma, que é um exame no qual a gente vê a anatomia do coração. O teste é um bom exame para a gente ver a capacidade funcional do coração. E pode também ver se, por exemplo, se o tamanho está alterado ou coisa assim? Exatamente. O eletrocardiograma nos dá uma avaliação desses fatores, do tamanho do coração, das espessuras das paredes do coração, mas o eco é melhor para ver esse tipo de coisa. É mais preciso, no caso. Mais preciso para esse tipo de coisa. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, porque recentemente, em função aliás, um beijo para o Raul Gil, ele já está bem, ele foi internado com arritmia, né? E muitas pessoas, o que será que é uma arritmia? Bom, o coração é programado para bater de uma maneira rítmica, compassada, frequente. Qualquer fator que leve o coração a bater de uma maneira arrítmica ou inapropriada para aquela atividade física que ele está fazendo, a gente chama de arritmia. Existem vários tipos de arritmia e aí cada uma delas entra numa subdivisão para a gente ver como é que a gente trata, qual o perigo, qual o risco dela. Então existem as extrasístoles, por exemplo, é um dos tipos de arritmia, a fibrilação atrial, o flutter atrial, a taquicardia supraventricular paroxística, em suma, uma série de arritmias, cada uma delas com seus riscos, com seus perigos, com seu tratamento apropriado. Então, são um dos tipos de doença do coração, são as arritmias. Certo, que existem vários tipos. E disritmia? Disritmia seria um outro nome para a mesma coisa. Nós, cardiologistas, normalmente usamos mais arritmia. Os neurologistas usam mais disritmia do cérebro. Nós, cardiologistas, usamos mais arritmia, mas seria a mesma coisa, no final das contas. Tudo bem. Agora, no verão, porque o verão, esses dias, a gente está enfrentando aí uma frente fria. Isso não significa que nós ainda vamos enfrentar temperaturas altas. O verão não terminou, mesmo porque o clima de São Paulo é uma loucura, não é? Essas pessoas que, sem conhecer o seu próprio estado físico, né, se excedem e com o fator, por exemplo, calor, isso tudo pode se constituir num risco ainda maior para o coração, no caso? Sem dúvida. No calor, o organismo tem que se adaptar a situações ainda mais adversas. Nós temos que manter o nosso corpo numa situação de homeostase, de constância por uma série de fatores. Temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, etc. Então o organismo tenta manter aquelas condições basais que são as ideais. Quando a gente faz uma atividade física, a gente leva o coração a situações adversas a isso. A temperatura tende a subir, a frequência cardíaca tende a subir, pressão arterial, etc. E no calor isso é um fator ainda muito mais intenso. Então, por exemplo, o nosso cérebro coordena o nosso corpo para manter uma temperatura em torno de 36 graus. Quando existe uma tendência a subir, porque o ar ambiente está mais quente e porque a gente está fazendo atividade física liberando calor, nossa temperatura tende a subir, só que a gente não pode subir. E o corpo lança a mão de mecanismos para compensar essa tendência de subir a frequência cardíaca.
Um dos mecanismos, por exemplo, é a vasodilatação periférica. Nós ficamos mais vermelhos no calor para que a gente possa fluir o sangue para a superfície e fazer uma troca maior com o meio ambiente para perder calor com o meio ambiente. E outra coisa que o nosso organismo faz é suar. Suando, ele joga água pelo corpo, a evaporação dessa água rouba calor e com isso a gente consegue baixar os níveis de temperatura. Então o suor é um mecanismo fundamental que o organismo lança a mão para baixar a temperatura do corpo. Quanto mais quente está o meio ambiente, a temperatura, por exemplo, fazer um exercício aos 40 graus no sol, mais a gente vai ter que suar para manter a temperatura ideal. E isso pode levar a uma desidratação, a perda de água ou um desequilíbrio hidroeletrolítico, porque com a água também vai sódio, potássio, cálcio, etc. E isso pode atrapalhar o coração. Tem alguma dúvida? Pode ligar ainda. Nós vamos continuar aqui mais um pouco com o Dr. Maurício, 252-6290, 252-6841. O senhor me aguarda um instantinho só? Claro. Tá? Nós vamos dar alguns recadinhos, passar para vocês algumas sugestões do roteiro de compras. Então, nesse meio tempo, vocês podem ligar e nós vamos então passar aí qualquer dúvida para que o Dr. Maurício possa deixar aqui a sua valiosa orientação, tá? Obrigada por enquanto.